O perfume que ele me deu estava no corpo de outra mulher. Meus caros leitores, preparem-se para um mergulho que à primeira vista parece ser no doce oceano do amor, mas que rapidamente se transforma em um naufrágio de certezas, onde o cheiro de uma promessa se mistura ao amargo sabor da traição. Esta é a história de um perfume. Não um perfume qualquer, mas o perfume. Aquele que era para ser só meu, a essência do nosso amor, mas que em uma noite qualquer, me trouxe o golpe mais cruel. O cheiro dele, em outro corpo, desfez meu mundo. Eu era Clara, uma mulher que acreditava em cada gota de carinho, em cada palavra de amor, até que uma fragrância se tornou o eco estridente de uma mentira. E o pior de tudo, não havia como ignorar aquele cheiro, porque era o cheiro do meu próprio coração partido. O apartamento com suas paredes claras e os vasos de plantas que eu, Clara, cultivava com um carinho quase obsessivo, era o nosso porto seguro. Minhas mãos, acostumadas a moldar paisagens e jardins. Afinal, eu sou designer de exteriores, e acredito que a beleza pode e deve ser cultivada em todos os lugares. Também se dedicavam a criar o nosso ninho. Cada almofada no sofá, cada livro na estante, cada aroma que pairava no ar era uma escolha consciente. Um reflexo do amor que eu sentia por Lucas e pela vida que construíamos juntos. Faziam-se 5 anos desde que nossos caminhos se cruzaram em um festival de música, e desde então, cada dia era uma nova canção. Uma melodia harmoniosa que parecia não ter fim. Lucas, Lucas. Ele era o sol que iluminava meus dias. Com seus olhos castanhos expressivos e um sorriso que desarmava qualquer mau humor, ele era o meu oposto e meu complemento. Eu, mais introspectiva e ligada à terra, e ele, um profissional de marketing digital, sempre conectado, sempre em busca de novas ideias e tendências. Com uma energia contagiante que me arrastava para fora da minha zona de conforto. Nossas conversas se estendiam pela madrugada, nossos sonhos se misturavam nas manhãs de domingo. Tínhamos planos, muitos planos, a casa com o jardim dos meus sonhos, as viagens para lugares exóticos, o cachorro vira-lata que seria parte da família. Lucas era a promessa do meu futuro, a âncora da minha felicidade. Naquele ano, para comemorar nosso 5º aniversário de namoro, Lucas me surpreendeu com um presente especial. Em uma caixa de veludo azul marinho, havia um frasco de perfume. Não um perfume qualquer, mas Eternity Blue, uma fragrância que eu havia cobiçado em uma vitrine de Paris, durante uma viagem que fizemos juntos 1 ano antes. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. Estávamos passeando pela Champs-Élysées, a cidade das luzes nos abraçando com seu romance inigualável. Paramos diante da vitrine de uma perfumaria chique, e meus olhos se fixaram naquele frasco, que parecia conter a essência de um jardim secreto. É a sua cara, Clara, Lucas sussurrou em meu ouvido, cheira a sonhos, a primavera eterna. Na época, achei que ele tinha esquecido. Mas ele não esqueceu. Eternity Bloom, ele disse, entregando-me a caixa com um sorriso que derretia meu coração, para que a nossa eternidade floresça a cada dia. Aquele perfume não era apenas um líquido aromático, era a materialização de uma promessa, o cheiro do nosso amor, da nossa história. Era um aroma único, inconfundível. Notas de jasmim e lírio do vale se misturavam a um fundo amadeirado e um toque de pimenta rosa, criando uma fragrância sofisticada, marcante, que ficava na pele e na memória. Eu o usava com parcimônia, apenas em ocasiões especiais, para que sua magia não se dissipasse. Era o nosso perfume. Os meses seguintes foram um balé de felicidade. Nossas rotinas se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Lucas e eu estávamos em perfeita sintonia. Eu desenhava meus jardins, ele criava suas campanhas de marketing, e nos fins de semana, explorávamos trilhas. Cozinhávamos juntos ou simplesmente nos perdíamos em longas conversas no sofá, embalados pelo cheiro de Eternity Blue, que sutilmente pairava em meu pescoço. Mas aos poucos, como uma névoa que se insinua sem que a percebamos, pequenas rachaduras começaram a aparecer na fachada perfeita do nosso relacionamento. Lucas começou a ter reuniões que se estendiam até tarde da noite, viagens de trabalho inesperadas, e um cansaço que parecia se aninhar em seus olhos mesmo após longas horas de sono. Seu celular, antes um objeto de distração compartilhada, tornou-se um guardião de segredos, sempre virado para baixo, sempre em modo silencioso. Eu, em minha confiança cega e no meu amor incondicional, tentava racionalizar. É a pressão do trabalho, eu dizia a mim mesma. Ele está crescendo na carreira, e isso exige mais dele. É normal. Amigas mais experientes com um olhar mais cético me alertavam. Fique atenta, Clara. Mudanças repentinas no comportamento podem ser um sinal. Mas eu as ouvia com uma pontada de irritação, defendendo Lucas, defendendo o nosso amor. A sementinha da dúvida, no entanto, havia sido plantada.
Pequenos detalhes que antes eu ignorava começaram a martelar em minha mente. Uma desculpa vaga para um sumiço, um brilho diferente em seu olhar quando eu perguntava sobre seus fins de semana solitários, um leve cheiro diferente em sua camisa, que eu atribuía ao ar-condicionado do escritório ou a algum restaurante novo que ele havia visitado. A cada questionamento meu, ele me respondia com um carinho redobrado, um beijo apaixonado, uma promessa de que tudo estava bem, de que eu era a única em sua vida. E eu, em minha necessidade de acreditar, engolia cada palavra, cada carícia, tentando sufocar a voz que sussurrava em meu subconsciente. A situação atingiu seu ápice em uma sexta-feira à noite. Lucas havia me avisado que teria um jantar importante com clientes em um restaurante badalado do centro da cidade. Eu, que estava exausta de uma semana de trabalho intenso em um projeto de paisagismo, decidi ficar em casa, curtindo a minha própria companhia. Pedi uma pizza, assisti a um filme bobo e adormeci no sofá, embalada pelo som da chuva que batia na janela. Acordei com o toque insistente do meu celular. Era Isabela, minha melhor amiga, com a voz embargada de uma urgência que me assustou. Clara, você precisa vir para cá. Agora. Estou no The Ruby, naquele bar novo do centro. O que aconteceu, Isa? Está tudo bem? Perguntei, meu coração acelerando. Só vem, Clara. Confia em mim. É importante. Meus instintos gritaram. O The Ruby era o bar preferido de Lucas. Ele disse que estaria em um jantar de negócios, mas o The Ruby era um bar, não um restaurante para clientes. Uma pontada de náusea subiu pela minha garganta. Peguei um táxi, o coração batendo descompassado, uma sensação de pavor crescente me envolvendo. Cheguei ao The Ruby. O lugar estava lotado, a música alta, as luzes piscando em ritmos frenéticos. Isabela me esperava na porta com um olhar que misturava raiva e tristeza. Ela me abraçou forte, seus olhos fixos em algo além de mim. Eu sinto muito, Clara. Eu queria que não fosse verdade. E então eu a vi. No centro da pista de dança, Lucas estava. E não estava sozinho. Estava dançando, de forma íntima, com uma mulher que eu nunca havia visto. Ela era linda, de cabelos loiros e compridos que balançavam em um ritmo sensual, e um vestido vermelho que parecia gritar confiança e sedução. Meu mundo inteiro parou. O barulho, as luzes, a música, tudo se transformou em um zumbido distante, como se eu estivesse em uma bolha de ar observando a cena de longe. O que me atingiu primeiro, antes mesmo da visão clara da traição, foi o cheiro. Era ele. Inconfundível, marcante, o cheiro de Eternity Bloom. O meu perfume. Aquele que Lucas me deu com a promessa de uma eternidade. Aquele cheiro que eu associava a amor e a felicidade agora pairava no ar, forte, quase agressivo, vindo do corpo daquela mulher. Era como se a fragrância, antes um símbolo de carinho, tivesse se transformado em uma arma, um punhal que perfurava meu peito com uma precisão cirúrgica. Uma risada histérica me escapou, misturada com um soluço abafado. Uma risada que não era de alegria, mas de um desespero profundo, de um absurdo tão cruel que só poderia ser uma piada do destino. A ironia da situação me atingiu com uma força avassaladora. Ele me deu o nosso perfume para que a nossa eternidade florescesse, e agora? A mesma fragrância estava em outra mulher, selando o fim daquela eternidade. Eu ri até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, ri da minha própria ingenuidade e da minha cegueira. Isabela me segurou, seu abraço era um conforto em meio ao meu colapso emocional. Eu sinto muito, Clara. Eu não queria que você visse assim. O riso morreu em minha garganta, sufocado por uma onda avassaladora de dor, de fúria, de humilhação. Lágrimas ardentes subiram aos meus olhos, embaçando a visão. Eu não conseguia respirar. A cena na pista de dança, agora, era nítida demais. Lucas, com seu sorriso de sol, beijava a mulher de cabelos loiros. E ela, com o meu perfume, sorria de volta. Minha cabeça girou. Eu tinha que sair dali. A dor era física, dilacerante. Eu não conseguia mais suportar aquele cheiro, aquela imagem. Fugir era a única opção. Isabela me arrastou para fora do bar, para o ar frio da noite, que parecia gelar meus ossos. Eu chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Chorei pela promessa quebrada, pelo amor traído, pela minha própria ingenuidade. O cheiro de Eternity Bloom grudou em minhas narinas, me perseguindo, me torturando. Na manhã seguinte, o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Lucas ainda não havia voltado. O cheiro de Eternity Bloom ainda pairava em minhas narinas, uma lembrança constante e cruel. Sentei-me no sofá com um frasco de perfume em minhas mãos, aquele que ele me deu com tanto carinho, com tantas promessas. Ele, agora, era o símbolo da minha dor. Lucas chegou no final da manhã com o rosto amassado, um cheiro de álcool e de Eternity Bloom que não era meu, mas que ele tentou disfarçar.
Ele me viu sentada no sofá, com um frasco de perfume em minhas mãos, e seu sorriso de desculpas, de quem esperava uma manhã normal, se desfez. Seus olhos castanhos que eu tanto amava estavam cheios de pânico, de culpa, de um medo que ele não conseguiu disfarçar. Clara, meu amor, eu posso explicar, ele começou, a voz trêmula, hesitando. Eu o interrompi, minha voz era um fio, mas carregada de uma frieza que eu não sabia que possuía. Explicar o que, Lucas? Que o perfume que você me deu com a promessa de uma eternidade estava no corpo de outra mulher. Que a sua Eternity Bloom agora floresce para outra pessoa. Que as suas reuniões de trabalho se estendiam em pistas de dança com mulheres loiras e vestidos vermelhos. O que você pode explicar, Lucas, que eu já não tenha visto e pior, cheirado? Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Clara, por favor, foi um erro. Eu estava confuso. A pressão do trabalho, eu não queria te machucar. Ela é uma colega de trabalho. Não significa nada. A raiva borbulhou em meu peito. Uma colega de trabalho que usa o perfume que você me deu? Que te beija na pista de dança? Que não significa nada, mas que te faz mentir para mim por meses? Eu não sou idiota, Lucas. Eu confiei em você. Eu te dei o meu coração. Eu construí a minha vida ao seu lado. E você a destruiu com o cheiro da sua traição. A discussão escalou. Ele tentou se defender, a voz embargada. Ele alegou que o perfume era uma cópia barata, que a mulher tinha um cheiro parecido. Tentou me fazer duvidar da minha própria percepção, da minha própria sanidade. Mas eu tinha o frasco em minhas mãos. O cheiro de Eternity Bloom impregnado em suas roupas, em sua pele. Não havia como negar. Saia da minha casa, Lucas. Agora. E leve com você a sua Eternity Bloom, e todas as suas mentiras. Ele tentou implorar, mas eu fui irredutível. A dor era grande demais, a decepção, avassaladora. Ele saiu, deixando para trás o cheiro de sua colônia e o eco de suas mentiras, que agora pareciam mais falsas do que nunca. O frasco de Eternity Bloom caiu de minhas mãos, espalhando seu líquido aromático pelo chão, o cheiro doce e amargo enchendo o ar, sufocando-me. Eu chorei. Chorei pela perda, pela traição, pela minha própria ingenuidade. O cheiro de Eternity Bloom grudou em minhas narinas, me perseguindo, me torturando. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, de raiva, de vergonha. Eu me isolei do mundo, incapaz de encarar meus amigos, meus pais, a mim mesma. A sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, era insuportável. Eu me culpava incessantemente. Como pude ser tão ingênua? Como pude confiar cegamente em um homem que se revelou um mentiroso? Eu me sentia uma completa idiota, uma vítima perfeita. O cheiro de Eternity Bloom agora representava o fim, o caos, a destruição. Minha melhor amiga Isabela não me abandonou. Ela foi a minha rocha, meu refúgio. Ela me trouxe comida, me ouviu chorar por horas, me lembrou da mulher forte e talentosa que eu era. Clara, você é uma mulher brilhante. Não deixe as mentiras de um homem pequeno definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho. E assim, com o coração em pedaços e a alma ferida, eu cheguei à poltrona da doutora Sofia, minha terapeuta. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Sofia me ajudou a entender que as ações de Lucas não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças dele, sobre a incapacidade dele de ser honesto. Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa. A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Não foi fácil. O cheiro de Eternity Bloom ainda me assombrava em momentos inesperados, trazendo memórias dolorosas. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia e do apoio dos meus amigos e família, comecei a reconstruir a minha vida. Me dediquei ao meu trabalho, criando jardins que eram verdadeiras obras de arte, transformando espaços em refúgios de paz e beleza. Minha criatividade, que parecia ter murchado com a traição de Lucas, começou a florescer novamente, mais forte, mais vibrante do que nunca. Com o tempo, o cheiro de Eternity Bloom deixou de ser um punhal em meu peito. Ele se tornou um lembrete. Um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. Um lembrete de que a confiança é um tesouro precioso, que deve ser dado com sabedoria. E um lembrete de que, mesmo em meio às mais profundas traições, a força para recomeçar, para florescer novamente, reside em nós mesmas. Lucas se tornou uma memória distante, uma lição aprendida. Eu não o odiava mais. A raiva se transformou em uma indiferença serena.
O destino dele, as suas mentiras, já não me pertenciam. Eu havia me libertado. E hoje, sentada em meu jardim, rodeada pelas cores e perfumes que eu mesma plantei, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. O cheiro de jasmim e lírio do vale, que um dia me torturou, agora se mistura ao cheiro da terra molhada e da grama recém-cortada, criando uma fragrância de renovação, de esperança. O perfume que ele me deu estava no corpo de outra mulher, eu disse à doutora Sofia em nossa última sessão. E essa foi a minha maior dor, o meu maior choque. Mas também foi a minha maior lição. Me ensinou a confiar nos meus instintos, a valorizar quem eu sou, e a construir a minha própria eternidade, uma eternidade que floresce a cada dia, regada pelo meu próprio amor e pela minha própria força. A doutora Sofia sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Clara, é a sua mais bela paisagem, a que você plantou dentro de si mesma. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Clara ingênua que acreditava cegamente em todas as promessas. Sou a Clara que constrói seus próprios jardins, que cultiva sua própria beleza, que confia em sua própria intuição. O perfume que ele me deu, que estava no corpo de outra mulher, se tornou o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Clara que, em meio ao cheiro da traição, encontrou o seu próprio aroma de renovação e de liberdade. E essa, meus caros leitores, é a mais bela fragrância de todas. Aquele dia, o dia em que o cheiro de Eternity Blow se tornou a mais amarga das revelações, marcou o fim de uma era para mim, Clara. Mas paradoxalmente também foi o ponto de partida para uma nova fase, mais consciente e no final das contas, mais feliz. A dor da traição de Lucas foi profunda, mas como as raízes de uma árvore que se aprofundam na terra em busca de nutrientes. Essa dor me forçou a buscar uma força interior que eu nem sabia que possuía. O apartamento, antes um ninho de amor e cumplicidade, parecia sufocante nos primeiros meses. Cada canto, cada objeto, trazia uma memória, um eco de Lucas. Eu decidi que precisava de um novo começo, um espaço que fosse puramente meu, sem as sombras do passado. Encontrei um pequeno loft no centro da cidade, com uma varanda que eu podia transformar em um jardim vertical. Era um projeto desafiador, um reflexo do meu estado de espírito, reconstruir, reorganizar, reflorescer. Cada planta que eu escolhia, cada vaso que eu posicionava, era um ato de cura, uma afirmação da minha própria identidade. Minha carreira como designer de exteriores, que já era promissora, ganhou um novo fôlego. Eu canalizei toda a minha energia e paixão em meus projetos, criando jardins que eram verdadeiras obras de arte. Espaços que contavam histórias de resiliência e de beleza natural. Clientes que buscavam originalidade e um toque de alma em seus projetos me procuravam, atraídos pela reputação que eu estava construindo. Meus jardins se tornaram famosos por sua capacidade de transformar ambientes, de trazer paz e harmonia, e eu, Clara, me tornei uma referência no mercado, uma mulher que não apenas desenhava paisagens, mas que as infundia com uma profunda compreensão da conexão entre o ser humano e a natureza. Isabela, minha melhor amiga, foi a rocha que me manteve firme. Ela não me deixou mergulhar na autocomiseração, me incentivou a sair, a conhecer novas pessoas, a redescobrir meus hobbies. Ela me lembrou que a vida era muito mais do que um relacionamento que deu errado, que o meu valor não estava na aprovação de Lucas, mas na minha própria essência. Com ela eu redescobri a alegria de pequenas coisas, as risadas despretensiosas, a leveza de uma amizade verdadeira. A terapia com a doutora Sofia foi um processo fundamental nessa jornada. Ela me ajudou a desvendar as complexidades da minha dor, a transformar a raiva e a mágoa em aprendizado. Percebi que minha crença em eternidades e em almas gêmeas havia me tornado vulnerável a um tipo de amor idealizado, cego para as imperfeições e as mentiras. Minha melhor amiga Isabela não me abandonou. Ela foi a minha rocha, meu refúgio. Ela me trouxe comida, me ouviu chorar por horas, me lembrou da mulher forte e talentosa que eu era. Clara, você é uma mulher brilhante. Não deixe as mentiras de um homem pequeno definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho. E assim, com o coração em pedaços e a alma ferida, eu cheguei à poltrona da doutora Sofia, minha terapeuta. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Sofia me ajudou a entender que as ações de Lucas não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças dele, sobre a incapacidade dele de ser honesto. Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa.
A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Não foi fácil. O cheiro de Eternity Bloom ainda me assombrava em momentos inesperados, trazendo memórias dolorosas. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia e do apoio dos meus amigos e família, comecei a reconstruir a minha vida. Me dediquei ao meu trabalho, criando jardins que eram verdadeiras obras de arte, transformando espaços em refúgios de paz e beleza. Minha criatividade, que parecia ter murchado com a traição de Lucas, começou a florescer novamente, mais forte, mais vibrante do que nunca. Com o tempo, o cheiro de Eternity Bloom deixou de ser um punhal em meu peito. Ele se tornou um lembrete. Um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. Um lembrete de que a confiança é um tesouro precioso, que deve ser dado com sabedoria. E um lembrete de que, mesmo em meio às mais profundas traições, a força para recomeçar, para florescer novamente, reside em nós mesmas. Lucas se tornou uma memória distante, uma lição aprendida. Eu não o odiava mais. A raiva se transformou em uma indiferença serena. O destino dele, as suas mentiras, já não me pertenciam. Eu havia me libertado. E hoje, sentada em meu jardim, rodeada pelas cores e perfumes que eu mesma plantei, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. O cheiro de jasmim e lírio do vale, que um dia me torturou, agora se mistura ao cheiro da terra molhada e da grama recém-cortada, criando uma fragrância de renovação, de esperança. O perfume que ele me deu estava no corpo de outra mulher, eu disse à doutora Sofia em nossa última sessão. E essa foi a minha maior dor, o meu maior choque. Mas também foi a minha maior lição. Me ensinou a confiar nos meus instintos, a valorizar quem eu sou, e a construir a minha própria eternidade, uma eternidade que floresce a cada dia, regada pelo meu próprio amor e pela minha própria força. A doutora Sofia sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Clara, é a sua mais bela paisagem, a que você plantou dentro de si mesma. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Clara ingênua que acreditava cegamente em todas as promessas. Sou a Clara que constrói seus próprios jardins, que cultiva sua própria beleza, que confia em sua própria intuição. O perfume que ele me deu, que estava no corpo de outra mulher, se tornou o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Clara que, em meio ao cheiro da traição, encontrou o seu próprio aroma de renovação e de liberdade. E essa, meus caros leitores, é a mais bela fragrância de todas. Aquele dia, o dia em que o cheiro de Eternity Bloom se tornou a mais amarga das revelações, marcou o fim de uma era para mim, Clara. Mas paradoxalmente também foi o ponto de partida para uma nova fase, mais consciente e no final das contas, mais feliz. A dor da traição de Lucas foi profunda, mas como as raízes de uma árvore que se aprofundam na terra em busca de nutrientes. Essa dor me forçou a buscar uma força interior que eu nem sabia que possuía. O apartamento, antes um ninho de amor e cumplicidade, parecia sufocante nos primeiros meses. Cada canto, cada objeto trazia uma memória, um eco de Lucas. Eu decidi que precisava de um novo começo, um espaço que fosse puramente meu, sem as sombras do passado. Encontrei um pequeno loft no centro da cidade, com uma varanda que eu podia transformar em um jardim vertical. Era um projeto desafiador, um reflexo do meu estado de espírito, reconstruir, reorganizar, reflorescer. Cada planta que eu escolhia, cada vaso que eu posicionava, era um ato de cura, uma afirmação da minha própria identidade. Minha carreira como designer de exteriores, que já era promissora, ganhou um novo fôlego. Eu canalizei toda a minha energia e paixão em meus projetos, criando jardins que eram verdadeiras obras de arte. Espaços que contavam histórias de resiliência e de beleza natural. Clientes que buscavam originalidade e um toque de alma em seus projetos me procuravam, atraídos pela reputação que eu estava construindo. Meus jardins se tornaram famosos por sua capacidade de transformar ambientes, de trazer paz e harmonia, e eu, Clara, me tornei uma referência no mercado, uma mulher que não apenas desenhava paisagens, mas que as infundia com uma profunda compreensão da conexão entre o ser humano e a natureza. Isabela, minha melhor amiga, foi a rocha que me manteve firme. Ela não me deixou mergulhar na autocomiseração, me incentivou a sair, a conhecer novas pessoas, a redescobrir meus hobbies. Ela me lembrou que a vida era muito mais do que um relacionamento que deu errado, que o meu valor não estava na aprovação de Lucas, mas na minha própria essência. Com ela eu redescobri a alegria de pequenas coisas, as risadas despretensiosas, a leveza de uma amizade verdadeira. A terapia com a doutora Sofia foi um processo fundamental nessa jornada.
Ela me ajudou a desvendar as complexidades da minha dor, a transformar a raiva e a mágoa em aprendizado. Percebi que minha crença em eternidades e em almas gêmeas havia me tornado vulnerável a um tipo de amor idealizado, cego para as imperfeições e as mentiras.